Ok? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui nessa tarde com vocês, trazendo aqui uma experiência, um relato de trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui com as empresas em Brasília, que busca cada vez mais eliminar, né, as diferenças que hoje existem entre a formação e o mercado de tecnologia. É muito comum hoje nas empresas e muitas vezes na academia, né, existir um grau de reclamação sobre o processo de formação, como que os conhecimentos contribuindo ou não, né, para oportunizar o aluno na sua atividade, e isso acaba muitas vezes não representando aquilo que está acontecendo na academia e muitas vezes com o mercado. Então, eu queria trazer aqui um relato de experiência que traz um desafio, né, e começa justamente por isso. Vamos sair da sala ou sair da caixinha, desafiando, inclusive, né, os próprios alunos que buscam espaço no mercado, com a ideia de fazer uma construção junto. De um lado, a academia, de outro lado, o mercado, as empresas. E como que isso foi possível, realizar esse tipo de atividade? Que é esse relato que eu estou trazendo para vocês. Nós temos uma parceria com as empresas do Distrito Federal, com a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação, com o Sindicato das Empresas de Tecnologia da Informação. Então, nós temos alguns parceiros, e esses parceiros possibilitaram desenvolver esse tipo de atividade. Percebendo justamente a grande dificuldade hoje que tem no contexto da mão de obra, né, de você ter a mão de obra dentro daquele perfil, daquele momento, daquele projeto específico. Então, esse trabalho envolve esse contexto, essa necessidade do mercado, e aceitamos esse desafio, unimos, né, a academia e o mercado para que pudéssemos atuar nesse sentido. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui? É uma ideia, né, que nós estamos desenvolvendo, trabalhando, que é envolver os alunos da computação em projetos reais, com empresas parceiras, para que eles possam vivenciar aquilo que está adquirindo dentro da sala de aula, com as tecnologias que estão sendo utilizadas no mercado. Que muitas vezes é muito comum dizerem que há diferenças entre aquilo que se estuda em sala de aula e aquilo que se pratica no mercado. Essa evolução do mercado é muito maior mesmo, e isso acaba acontecendo. Então, o objetivo é justamente minimizar essa diferença que existe, né? Então, diminuir a diferença entre a formação acadêmica e as necessidades do mercado, fortalecendo o conhecimento, as habilidades e atitudes nos alunos em relação às técnicas, processos e estilos de desenvolvimento. Então, a ideia da atividade que nós estamos desenvolvendo é esse sentido. Então, já tem 2 anos que nós estamos com esse projeto em andamento, já existem várias empresas em Brasília que estão nesse desafio. Só que dentro da academia nós resolvemos também fortalecer algumas ações que são muito importantes, as habilidades dos nossos alunos, né? Que é muito comum, eu já ouvi muitas vezes isso em rodadas, discussões com empresas, que muitas vezes os alunos, os novos profissionais, são contratados por conhecimento técnico e muitas vezes acaba perdendo o emprego ou dispensado por falta de não saber se relacionar, de não ter habilidades para conduzir suas atividades do dia a dia. Para isso, nós desenvolvemos uma atividade também dentro desse projeto, que é envolver os alunos logo no semestre inicial do curso, em projetos de inclusão digital. Qual o objetivo? Colocamos esses alunos em desafio para eles ministrarem curso de informática para a comunidade, para idosos, desafios de fazer implantação de laboratório de informática, como esses exemplos que eu estou trazendo aqui. Então, existe uma atividade preparatória antes de levar esse aluno para uma empresa para desenvolver um projeto real. Então, a ideia é desenvolver as habilidades de relacionamento, de saber se expressar, assumir compromissos, responsabilidades, e isso
tem mostrado que tem dado resultado, e nós percebemos isso com os alunos que se envolvem e acabam superando essas dificuldades que muitas vezes eles mesmos trazem para o mundo acadêmico, né? Então, aqui um exemplo de atividades que foram desenvolvidas nesse sentido. Então, projetos com terceira idade, projetos com a comunidade, com estrutura de laboratório, projetos com alunos em comunidades carentes, projetos, a gente tem parceria, inclusive, com o GDF, onde a gente leva nossos alunos para ministrar cursos nas comunidades, justamente para criar essas habilidades e o aluno também aprender a se doar. A partir do momento que o aluno começa a desenvolver as atividades, é muito mais fácil, inclusive, para ele conseguir desafiar e aceitar novas atividades no mercado. Tá? O segundo desafio, então, o primeiro é criar essas habilidades para lidar com as pessoas, né? Criar o senso de participação. E o segundo desafio a partir desse prévio, começar a desenvolver atividades com projetos reais. Então, como que isso acontece com a academia? Então, no curso da computação, existe uma disciplina chamada Projeto Integrador, que é possível, né, viabilizar esse tipo de atividade. Então, essa disciplina tem por objetivo unir todos os conhecimentos que o aluno adquiriu no processo de formação daquele semestre que está seguindo e aplicar em construir uma solução, desenvolver um projeto. Então, essa disciplina possibilita que nós consigamos colocar alunos em projetos dentro das empresas para que eles possam trabalhar essa habilidade com as tecnologias específicas da empresa. Então, isso quer dizer, ele não fica limitado apenas àquelas tecnologias que ele está adquirindo durante a sua formação. Isso permite, inclusive, dele ampliar o seu leque de conhecimento. Então, isso é possível. Claro que isso tem que ter ação de um professor de um lado e pela empresa um coordenador para acompanhar esse desafio com esse trabalho, ok? Essa atividade proporcionou aos alunos a se envolver em projetos que muitas vezes não conseguiriam em plena aplicar sua totalidade dentro da sala de aula. Exemplos de projetos que nós desenvolvemos nesse sentido. Projetos de inteligência artificial, por exemplo, um sistema que faz análise diagnóstica de COVID, análise de sentimento, que é uma solução baseada no Twitter para perceber que as pessoas estão falando sobre a COVID, um exemplo de projeto que foi trabalhado nesse sentido. Soluções de geoprocessamento, onde captura imagens do satélite, faz a análise em cima dessas imagens de terrenos, de localizações geográficas, e sinaliza questões que podem ser tratadas em relação à terra, ao plantio, à produção, também ferramentas de chatbot ou de automação de processos também, é um exemplo de projetos envolvidos nesse tipo de atividade. Também projetos de analytics, importante também, os alunos se envolvem em projetos desse tipo, sistemas administrativos, financeiros, todos hoje que são possíveis, né, no dia a dia, também tem projeto nesse sentido, e também sites, desenvolvimento de site, de alguma solução, por exemplo, né, sites que nós desenvolvemos, inclusive, para o Sinfor, que é o Sindicato das Empresas de Informação do Distrito Federal, também é um exemplo de tipo de atividade. Então, aqui eu estou sinalizando os tipos de atividade que podem ser desenvolvidas nesse contexto desses projetos. A cada semestre, nós estamos desenvolvendo mais ou menos as 10 empresas, isso quer dizer, são 10 projetos, das quais esses alunos participam, formamos grupos, são equipes de desenvolvimento, que é o foco principal, né, desenvolver soluções, cada um assumindo um papel, por exemplo, um assume o papel de gerente de projeto, analista de requisito, analista de teste, desenvolvedor, modelagem, cada um assume um papel, e esse grupo participa de um desafio dentro da empresa e vai desenvolver esse projeto. Então, são vários projetos que nós estamos desenvolvendo usando esse método. Por exemplo, eu trouxe 3 aqui de exemplos para vocês entenderem como que isso funciona. Então, um exemplo dessa empresa aqui chamada Memória Processos Inovadores. Tem 2 tipos de projetos lá que tem alunos participando desse projeto. Um é o Analytics, né, que é a aplicação para análise de raciocínio sistemático aplicada a dados, para apoiar o processo de decisão. E também um outro projeto de sistema de gestão. Hoje nós temos, só para vocês terem uma ideia, nós temos 5 alunos em estágio na Memória, nós temos mais 5 alunos agora entrando no projeto Analytics, e nós temos mais 2 alunos na empresa do mesmo grupo da Memória, a HoraX, envolvido como trainee. Então, observe que nós temos 12 alunos em apenas uma empresa, envolvida em projetos de formação de mão de obra compartilhada.
Então, observe que essa empresa, observe que pelo nome dela já percebe, né? Inovadores, eles são inovadores nesse sentido. E isso começa a agregar aquela formação que nós temos com os nossos alunos, né? Então, começam muitas vezes tecnologias que não são trabalhadas em sala de aula, mas eles vão buscar esse conhecimento para aplicar nesses projetos. Então, alguns exemplos de tecnologias aplicadas com Angular, Node.js, REST API, né? Java, MySQL como banco de dados, e assim tem tantas outras. Esse é um exemplo de projeto que está cada vez mais evoluindo e que a gente consiga aí fortalecer esse conhecimento e oportunizar esses alunos a um espaço no mercado de trabalho. O desafio que eu trago para esse contexto é o seguinte: a ideia é que o aluno ele não vá sair da faculdade e procurar o emprego. A ideia é que a empresa perceba esse potencial dentro do processo de formação na faculdade e leve esse aluno para participar da sua empresa. Esse é o objetivo. Um outro exemplo de projeto desenvolvido usando essa metodologia é uma empresa, uma parceira também, chamada TerraScience, onde nós tivemos dois alunos que participaram de uma solução, né, de criação de uma solução, chamada de Mapa da Dor, que tem por objetivo, né, isso é muito usado em academia, né, aplicação para registrar dores percebidas antes ou depois de exercícios físicos. Então, qual é a ideia? É uma solução onde ele faz um mapeamento do corpo humano, tanto masculino quanto feminino, e a partir daí ele começa a identificar, né, indicar possíveis problemas a partir da resposta dos alunos em relação a atividades que estão sendo conduzidas, e a partir daí ser trabalhado esse contexto. Tá? Tecnologias envolvidas são Angular, JS, HTML, CSS, SVG, no caso, aí para trabalhar nesse sentido. Então, esse é um exemplo de projeto de sucesso, desenvolvido no semestre passado, também dentro desse projeto. Um outro exemplo também, desenvolvido em parceria com a empresa também de Brasília, uma empresa internacional, a Brintel, que foram trazidos dois projetos para esse contexto, né, que um trata especificamente de uma solução que visa fazer análise de sentimento, automação de processo de coleta e análise de dados não estruturados, baseado nas redes sociais. O exemplo que foi utilizado foi o Twitter, fazendo análise sobre como os alunos americanos estavam falando sobre a questão do Covid e o ambiente de ensino. Então, esse foi um exemplo de atividade desenvolvida com os nossos alunos, em parceria com essa empresa. Um outro projeto, automação de processo, coleta e análise de imagens satélite. Esse aqui para fazer aquela análise de produção agrícola. Então, ele captura as imagens do satélite, faz um tratamento dentro do mapeamento de um ponto claro e definido e apresenta a situação desse solo para que o cliente possa tomar alguma ação. Esse projeto, esses dois, foram envolvidos 5 alunos, tecnologias envolvidas, Python, R, JavaScript, todas essas bibliotecas também fizeram parte desse projeto. Esse é uma forma que nós encontramos, aí tanto a academia como a Associação das Empresas de Tecnologia, das quais faço parte, como uma forma de minimizar, né, esse processo do distanciamento entre a formação e aquilo que o mercado está buscando. Então, quando o aluno sair da faculdade, muitas vezes antes de sair já acontece isso, tá? Ele já está preparado dentro daquelas tecnologias que estão sendo utilizadas no mercado. Isso facilita bastante o processo. Com esses trabalhos desenvolvidos também, todos os alunos que participam desses projetos com as empresas, nós temos uma parceria com essas duas entidades aqui de Brasília, do Distrito Federal, que é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e o Sindicato das Empresas de Tecnologia da Informação, e criamos um prêmio chamado Talento Acadêmico, justamente para reconhecer esses trabalhos desenvolvidos por esses alunos. E com isso, nos últimos 2 anos, os nossos alunos têm sido premiados dentro desse concurso, né, das quais visa identificar soluções tanto desenvolvidas especificamente ou ideias que podem ser aplicadas para o mercado. Então, aqui alguns exemplos, né, desde 2017 nós estamos com esses eventos, avaliando, identificando esses projetos e selecionando e premiando. Também, um exemplo também desse projeto que nós desenvolvemos, nós recebemos o Prêmio Sinfó de Responsabilidade Social, com ações que envolvem não só a comunidade, mas todo esse trabalho com esses parceiros que buscam hoje alternativas para o processo de formação de mão de obra. Então, o nosso trabalho, esse projeto, visa justamente isso, cada vez mais consigamos diminuir essa diferença que há entre esses dois mundos, ok? Então, isso é o que a gente traz
como experiência, né, e como relato. Também nós temos um outro desafio agora que estamos preparando, é uma parceria entre a instituição e a TechSoft, que é a instituição representante também da área de tecnologia do Distrito Federal, faz parte da Softex, que é envolver os alunos em projetos de pesquisa e inovação e construção de soluções tecnológicas, especificamente com a TechSoft dentro do Biotig, do Parque Tecnológico. Então, a ideia é que a gente consiga identificar potenciais, os melhores projetos, os melhores alunos, a gente leve para o Biotic dentro desse processo, para que a gente possa apresentar essas soluções e evoluir isso, inclusive, para futuros negócios, né, futuros produtos a serem inseridos no mercado. Então, esse trabalho, cada vez mais, vem fortalecendo essa relação entre a academia e o nosso trabalho para atender a necessidade do mercado. Para isso, nós temos esses parceiros, nós temos vários parceiros aqui que estão nos proporcionando essa evolução desse trabalho e tem facilitado muito essa grande questão, que é enfrentar o desafio da formação de mão de obra aqui na nossa cidade. Ok? Isso é o que eu tinha que apresentar para vocês. Não sei se vai ter questões a serem apresentadas. Tem questões? Perguntas e respostas? Então, esse era o tema que eu gostaria de trazer para vocês e dizer, inclusive, que é possível, tá? Há muito contexto hoje sobre a questão da dificuldade que há entre o que se está em processo, a formação da mão de obra e também a questão da necessidade, né, de conhecimento para o mercado, justamente pela evolução rápida da tecnologia. E muitas vezes é muito comum as empresas existirem um nível de reclamação, né, justamente por esse contexto. Então, a ideia do projeto é justamente minimizar isso, buscar minimizar essa diferença que há entre esses dois segmentos. Entre o mercado, que está buscando ter profissionais qualificados dentro das suas tecnologias, com seus métodos, com seus processos, e, nesse universo, trazer os alunos, né, para que eles possam fazer parte disso. Então, nesses últimos 4 semestres, nós temos vários alunos que passaram por projetos desse tipo, inclusive, muitos deles nem concluíram o curso e já estavam trabalhando, já estavam envolvidos em projetos, aliás, ainda estão. Alguns já foram contratados, outros já estão em processo de contratação, outros estão em processo de desenvolvimento de projeto, e isso tem facilitado muito o nosso trabalho, né, como professor e também como uma pessoa que faz parte do associativismo, que é apoiar as empresas de tecnologia da informação. Então, esse é o grande desafio, e acho que cada vez mais vão exigir isso nossas instituições, das empresas que busquem criar alternativas para que possa cada vez mais fortalecer o nosso mercado do Distrito Federal da Tecnologia da Informação, porque Brasília não é para a indústria, é para a tecnologia da informação. Então, esse desafio faz parte da nossa atividade dentro da nossa instituição, inclusive a instituição hoje que está à frente desse projeto é o CEUB, e cada vez mais nós estamos ampliando esse contexto de trabalho. Agradeço mais uma vez pela atenção de todos. Eu coloquei meu contato na apresentação e, se alguém quiser falar comigo, fique à vontade.